amigos queridos do YouTube, Isabel falando, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Esse vídeo aqui é um registro de estudo. Comecei ontem, né, a fazer essa disciplina chamada Sociedade, Educação e Cultura. E uma colega minha lá da faculdade, ela fez uma pergunta: professora, como é que em tão pouco tempo, que todo mês a gente faz uma disciplina, todo mês, então fica mais organizado para você focar só naquilo ali por um mês. Então a gente por um mês vai focar numa disciplina que é chamada Sociedade, Educação e Cultura. E ela falou assim: como é que a gente vai aprender tudo isso num curto espaço de tempo, né? Se a gente trabalha, se a gente tem filho, se a gente tem que dormir, tem que se cuidar, tem que ir a uma casa. Bom, ao meu ver, a professora respondeu algo que eu não lembro, mas ao meu ver, o estudo, ele é uma coisa assim que abrangente demais. O que nós profissionais que vamos formar numa determinada área, que não é uma área técnica como a que eu atuo hoje, que é muito mais fácil uma área técnica, né? Quando você vai para uma determinada área, você tem que aprender as ideias, né? Você vai aprender as ideias gerais, você vai conhecer, você vai passear pelas disciplinas, você vai passear pelas salas virtuais, que são as salas que são chamadas as disciplinas. Elas são como salas em que você aprecia os estudiosos do passado, em que você aprecia os textos com as ideias que vão colaborar com as suas ideias já formadas até hoje, que nós não somos mais crianças, nós não estamos aprendendo o ABC, a numeração, né? Não estamos aprendendo coisas básicas, nós já estamos no nível em que a gente já tem um intelecto com bastante ideias para que nós possamos formar nossas opiniões e também tirar conclusões do que outras pessoas já fizeram, os trabalhos de outras pessoas, de estudo de outras pessoas, de pesquisa já realizada, de teorias já estabelecidas. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. A gente vai passear por ideias de pessoas que já passaram pelo mundo e deixaram sua contribuição. Então a nossa preocupação de vou dar conta de aprender, não é bem assim. A nota é um fator importante, sim, para demonstrar que você estava atento, né, que você estava observando as ideias de uma forma profunda, mas não que você é mais ou menos inteligente que outras pessoas. Tanto é que tem o recurso repetir a disciplina, mas a gente não quer isso. Então a preocupação maior de um aluno tem que ser estudar. Como é que é estudar? Ler, não. Você vai dar uma olhada, você vai nas horas livres fazer leituras, né? Leituras com alguém, leituras sozinho, compartilhar ideias, anotar no papelzinho, no caderninho, o que mais você gostou, fazer como eu, trabalhar com isso, no caso, colocar no canal, né? Tem gente que tem site, pode fazer um blog, que vai te estimular a ensinar outras pessoas o que você aprendeu. Hoje, gente, eu vi tal coisa, tem um diário virtual, né? Tem alguma coisa para que anote, e você colaborando com outras pessoas, como eu gosto de fazer aqui, trazer as novidades, você vai estar aprendendo, te ajuda a aprender quando você expõe aquilo ali, até mesmo expor dúvidas que você tem. Muitas das vezes já aconteceu de eu trazer vídeos para o YouTube em que eu não sabia daquele termo e pedia: por favor, você que sabe o que significado de tal termo, né? Que se você sabe explicar tal termo, tal ideia, por favor, coloque aí nos comentários, porque nós não nascemos nós não nascemos com a inteligência formada, e nós não vamos morrer sabendo tudo. Nós vamos morrer sabendo só uma limitada quantidade de coisas.
Então, é isso que essa minha colega poderia ter escutado da Pro, né? Aqui é a trilha de aprendizagem, né? Em que a gente teve até uma aula ontem com a Pro Bruna. E ela basicamente apresentou esse tema chamado Sociologia, Autores e Conceitos. Então estamos nessa jornada de saber sobre os autores da sociologia, origem da sociologia, vinculada com a história do mundo europeu. O que a gente precisa saber é um pouco de cada ideia da disciplina. A unidade 1 ela vem trazer sobre a sociologia e vem dizer que para melhor compreender esse assunto, olha só, tá parecendo cara de mensagem, sobre a origem e desenvolvimento da sociologia no solo europeu, que foi no solo europeu que se originou a sociologia. É importante entender e compreender como era a Europa do início do processo de constituição da sociologia. Na história da sociedade humana europeia, esse período de constituição da sociologia, ou origem da sociologia, tem suas bases no fim da Idade Média. Então ele vem trazendo tópicos, né, que é a origem da sociologia. No caso, a gente pode, uma ideia minha para quem está estudando essa disciplina é assistir algo, origem da sociologia, na internet sempre tem alguém falando, dando uma palestra sobre isso. Tem aí os estudiosos da época, Auguste Comte e Saint-Simon, tem os autores clássicos, né, que é o Karl Marx, o Max Weber, o Emile Durkheim, né? Aí são tópicos aí para a gente buscar aqui na trilha de aprendizagem, né? Tópico por tópico, mas ele vem destrinchar abaixo aqui, que vocês vão ver. E tem autores contemporâneos da sociologia, que é o tópico 3. Vem falar da sociologia e pós-modernidade, vem falar de Pierre Bourdieu, vem falar do Michael Foucault, vem falar do Zygmunt Bauman e da virtualidade da educação, né? Então vem trazendo um vídeo chamado Tripé da Sociologia. Então é uma forma muito fácil de aprendizado. O que é que eu preciso fazer? Eu vou fechar esse vídeo com essa ideia. É não me preocupar na parte detalhista, na parte, vamos dizer assim, conhecimento em si. Eu tenho que me preocupar no que foi que eu vi. Eu vi e a parte mais inconsciente vai lembrar. Por mais que eu vou ficar querendo lembrar, mas eu vi, eu estava assistindo o vídeo, eu estava lendo o texto e a ideia adentrou meu pensamento. Pode não ter sido absorvido da forma que deveria ter sido. Então eu tenho que rever e anotar, rever e anotar, porque aí eu vou absorvendo. Tem pessoas que só assistem uma vez e já lembram de tudo, mas eu não sou desse tipo, então eu preciso anotar para rever depois. Mas como eu já sei que eu sou assim, que a minha forma de aprendizado é essa, eu faço esse tipo de passo a passo. Mas tem pessoas que ficam muito presas a detalhes, né? E se apega ao próprio medo de não aprender o que pode cair na prova. Ninguém adivinha, ninguém tem uma bola de cristal para dizer qual é a questão que vai cair na prova. Mas a minha consciência em saber que eu li o que a professora pediu para ser visto em casa, né? Quem faz EAD sabe que em casa você tem que ter um horário de estudo como se fosse uma faculdade normal. Então você vai ter o seu tempo de estudo, porque você não é mais criança, não precisa mais ter um pai e uma mãe te dizendo vai estudar, né? Então é isso. Olha que legal. Agora eu vou para a parte do Pierre Bourdieu, né? Que a gente vai ver a vida e obra, conceitos dele. Aí a foto dele aí tem falando quem ele foi, que foi um dos intelectuais mais influentes do século XX, filósofo, etnólogo, sociólogo. Sua obra repercutiu mundialmente, foi um marco para as ciências humanas, foi um dos maiores pensadores das ciências humanas do século XX,
filósofo por formação, então ele é formado na filosofia, desenvolveu importantes trabalhos de etnologia no campo da antropologia, conceito de profunda relevância no campo da sociologia, como hábitos, campo e capital social. Então ele se voltou à ideia humana, aos pensamentos humanos. Sua obra é extensa e abrangente, com contribuição para diversas áreas do conhecimento, especialmente na educação e cultura. Então, quem está na área de pedagogia, em qualquer área, eu até esqueci de falar a vocês, eu saí do curso que eu estava, que era serviços jurídicos, e passei para letras com inglês, para continuar uma formação que eu já tinha iniciado na juventude e eu tinha interrompido, tá? Então, o Pierre Bourdieu tem uma biografia bacana, nasceu em 1º de agosto de 1930 em Berne, no sudoeste da França, não sei, Berne, no sudoeste da França, não sei pronunciar. Bourdieu era de família humilde, filho de um funcionário dos Correios, cursou o ensino básico em sua cidade, com filhos de pequenos comerciantes, camponeses e operários. Já no ensino médio, estudou o nome da cidade, Pau, cidade vizinha, onde se destacou nos estudos e no esporte. Jogava rugby e pelota basca. Na juventude mudou-se para Paris para cursar filosofia na École Normale Supérieure, que é a Escola Normal Superior. Concluiu sua graduação em 1954. Em 1955 foi lecionar filosofia numa cidade francesa da região central, porém foi convocado pelo exército para servir em Versalhes. Teve um comportamento rebelde, nossa, e ele fez história, viu? E foi punido com a convocação para ir à Argélia, até então colônia francesa, participar do serviço militar de pacificação num contexto de lutas por libertação nacional. Nesse período foi professor assistente na Universidade de Argel, entre 1958 e 1960. 1960 foi o ano que meu pai nasceu, e aproximou-se da antropologia ao interessar-se em estudar a sociedade argelina, mais especificamente o choque entre o capitalismo colonial e o desejo de independência. Em 1960, teve de ir embora às pressas porque o grupo argelino havia tomado o poder. Gente, que época que ele pegou, né? E os franceses, considerados liberais, estavam sob a ameaça de morte. Então a França estava sofrendo nessa época. E quando retornou a Paris, Bourdieu trabalhou na Universidade de Lille, em Sorbonne. Passou a ler sistematicamente, preparar seminários sobre os autores da sociologia clássica, Durkheim, Marx e Weber. Em 1962, fundou o Centro Europeu de Sociologia, tornou-se diretor de estudos da Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais. Sua intensa produção intelectual e suas pesquisas de etnologia, desenvolvidas nas décadas de 1960 e 70, tiveram profundo impacto na sociologia. Sua observação e análise dos hábitos culturais, especificamente dos franceses, conduziram-no à conclusão de que os gostos e estilos de vida eram condicionados pela experiência social de cada grupo, classe operária, classe média e burguesia. Sua obra mais importante é A Distinção, Crítica Social do Julgamento, lançada em 1979. Em 1981, quando já caminhava para o reconhecimento internacional, assumiu a cátedra de Sociologia no Collège de France. Lecionou também em renomadas universidades ao redor do mundo, como o Instituto Max Planck, na Alemanha, e universidades de Harvard e Chicago, dos Estados Unidos. Recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Livre de Berlim, em 1989, na Universidade Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt, 1996, e da Universidade de Atenas, 1996. Foi um dos mais importantes intelectuais do século XX. Sua obra tornou-se referência na antropologia e na sociologia, abarcou sua ampla gama de temas tais como educação, comunicação, política, cultura, linguística, artes, literatura, entre outros. Bourdieu teve como marca intelectual a defesa da interdisciplinaridade nas ciências humanas. Logo se vê, né, que mistura vários assuntos aí interdisciplinares. E a constante busca por independência intelectual. Lia autores de diferentes correntes teóricas para formar seu pensamento. Destacou-se por fortalecer, você vê, né, gente, ele
buscava pessoas que pensavam diferente para ele mesmo ter o seu próprio pensamento formado. Então ele não via uma pessoa como a mais certa que a outra, ele pegava várias formas de visão de mundo, né? Tanto é que ele foi para vários lugares do mundo e isso mostrou o quanto que ele se adaptava a tantos locais diferentes. Destacou-se por fortalecer editorialmente escritores jovens e por apoiar greves de trabalhadores, chegando a ser apelidado do sociólogo do povo. Olha que bacana, né? Ele via as pessoas além dos seus estudos, ele ia além dos estudos, ele ia na prática mesmo, como uma pessoa que valorizava o ser humano, né? Não só na parte de estudar o ser humano, mas também de defender, tanto que ele foi aí ditado sociólogo do povo. Faleceu em Paris em 23 de janeiro de 2002. Nossa, viveu bastante, vítima de câncer. Ele faleceu recentemente, né? Ele atravessou o século, né? Veio para o século XXI com a gente. Então, a teoria de Pierre Bourdieu, a estrutura social, o sistema hierárquico em que os diversos arranjos interdependentes de poder material e simbólico determinam a posição social ocupada por cada grupo. Vamos até o fim, porque quem estiver estudando junto aqui, estudando essa disciplina, já está entendendo mais ou menos o que é que Bourdieu está trazendo como ideia para o mundo, né? O poder tem múltiplas fontes, por isso a influência que um determinado grupo exerce sobre os demais é fruto da articulação entre elas. Poder financeiro, cultura social, e poder simbólico. Então, não somente o financeiro, mas também não somente o cultural, também não somente o social, tudo vai influenciar no poder, né? Porque ele tem múltiplas fontes, de acordo com a teoria de Pierre Bourdieu. A cada um desses Bourdieu chama de capital, pois representa uma capitalização de um ativo importante para ter-se uma posição de destaque em determinada sociedade, contexto histórico. A distribuição desigual desses poderes, que também podemos chamar de recursos, consolida e reproduz a hierarquia social ao longo do tempo. Bourdieu divide os poderes em 4 tipos de capital. Capital econômico. Capital econômico abrange os recursos materiais, renda e posses. Capital cultural aglutina o conhecimento formal, isto é, o saber socialmente reconhecido por meio de diplomatas. O capital social, que se refere às relações sociais que podem ser capitalizadas, o que quer dizer a rede de relações que propicia algum tipo de ganho, que pode ser prestígio, bom emprego, aumento de salário, influência política, espaço no mundo cultural, enfim, e representa benefícios em qualquer das outras modalidades de poder. Tem o capital simbólico, que é o que confere status. Olha que definição interessante. O capital simbólico confere status, honra e prestígio, tratamento diferenciado, privilégios sociais. Então, capital simbólico, a gente vê quem tem capital simbólico, quem tem a aparência de uma pessoa que parece um doutor, uma pessoa, entendeu? Existe isso. E isso é o tal do capital simbólico, o status, a honra. Se eu sou médico, eu sou formado médico, eu tenho um capital simbólico, eu posso não ter dinheiro, eu posso estar devendo a faculdade, eu posso não ter pago um mês, mas eu formei em medicina, né? Eu tenho um status, eu tenho um capital simbólico, eu tenho prestígio na sociedade pelo que eu conquistei de honrarias. Isso vale também para a aparência que eu tiver, né? Se eu tiver a aparência de uma pessoa que se parece um doutor, aí é que eu tenho uma honra maior ainda diante das pessoas. E isso infelizmente acontece. Mas aí é bem profundo, não dá para ficar falando disso agora. Né? Tratamento diferenciado, privilégios sociais, a soma ou ausência desses recursos de poder, herdados ou adquiridos, determinará o lugar ocupado. Herdado também pode ser porque eu sou filho do fulano, eu tenho um prestígio por ser filho dele, existe isso. E determinará o lugar ocupado por grupos de indivíduos na hierarquia estrutura das sociedades e condicionará seu estilo de vida e suas oportunidades de ascensão. Ao pesquisar as práticas de lazer e consumo cultural da sociedade francesa,
Bourdieu chegou à conclusão de que a variedade de gostos e de hábitos era profundamente marcada pela trajetória social dos indivíduos, isto é, pela experiência de socialização em que foram integrados, pela educação que receberam. O gosto por determinado tipo de manifestação artística não é inato ou fruto exclusivo de sensibilidade individual. Olha só, se você acha que uma pessoa tem aquele talento, mas que não influencia recursos que ela teve, pessoas que influenciaram, você está enganado. Ou seja, não é só a personalidade de uma pessoa, a sensibilidade individual que vai influenciar. Várias coisas vão influenciar nessa pessoa que se tornou esse profissional, esse artista, né? Porque ele está dizendo aqui, ó, somos consequência de um processo educativo encabeçado pela família e pela escola. Bourdieu questiona a ideia de que o gosto cultural e os hábitos de vida são inclinações pessoais e íntimas, beleza? Esse brilhante sociólogo mostrou que, pelo contrário, ele questionou, na verdade, o gosto cultural e os hábitos de vida como inclinações pessoais. Ele questionou, quer dizer o quê? Ele acredita que que o gosto cultural não é exclusivo da pessoa como persona, mas sim como um produto do meio, né? Seria isso. Esse brilhante sociólogo mostrou que, pelo contrário, o repertório de gostos e competências culturais é resultado de relações de força entre os capitais mencionados, operadas nas instituições responsáveis pela transmissão cultural da sociedade capitalista moderna, a saber, a família e a escola. Então, claro, uma pessoa que gosta de determinada música, ela teve contato com aquela música para ela gostar, né? Para ela dizer assim, eu gosto de tal coisa, ela conheceu o que foi que apresentou, em que tempo de vida que ela teve essa influência, né? Conceitos de Pierre Bourdieu. A obra de Pierre Bourdieu é extremamente densa, sua leitura é de difícil compreensão. Então você vai ler Bourdieu sem ler antes um pouco das ideias dele já resumidas, vai ser difícil entender. Ao contrário do que se pensa, o autor teve uma educação simples e provinciana nos primeiros anos de vida, e ao ingressar na escola superior para cursar filosofia em sua juventude, teve dificuldades em face da linguagem fluida e rebuscada dos jovens burgueses provenientes das melhores escolas de Paris. Então ele chegou bem com a bagagem bem pequena em relação aos outros colegas. Essa dificuldade de produzir uma linguagem fácil acompanhou durante a vida, tanto na obra escrita quanto nas conferências e palestras que realizava. De sua ampla e imponente produção intelectual, são três os seus principais conceitos: campo, hábitos e capital, desenvolvidos em suas pesquisas durante as décadas de 1960 e 1970 sobre vida cultural da sociedade francesa. Esses três conceitos, conforme enfatizado pelo próprio autor, devem ser estudados em sua conexão, interdependência e não como ideias separadas. O conceito de capital foi abordado no tópico anterior. Aqui trabalharemos com os conceitos de hábitos e campo. Hábitos é um sistema de repertórios de modo de pensar, gostos, comportamentos, estilo de vida. É uma coisa que provavelmente vai ter nas avaliações da nossa turma, né? Herdado da família e reforçado na escola, né? Sempre lembrar disso. Hábito, algo que herda da família e reforça na escola. Articulação dos capitais econômico, cultural, social e simbólico que confere a determinados grupos alta posição na hierarquia social. O hábito é simultaneamente individual e social. Bourdieu considerou como um mecanismo de mediação entre sociedade e indivíduo. O hábito pertence ao domínio coletivo de um grupo ou classe, mas também é internalizado subjetivamente pelos indivíduos que compõem essa classe e dá a eles uma gama de ações, entre as quais eles escolherão, falei errado, e exercerão as que considerarem mais adequadas em suas relações sociais. É um capital incorporado, um conhecimento adquirido que se alia à capacidade criativa e evolutiva do agente social, que somos nós. Aí vemos o que Bourdieu não mais se inclinava à rigidez do estruturalismo. Então ele tem as fases dele de um pensamento em que ele evolui aquele pensamento, ele já vai moldando ao que ele vai aprendendo. Ele sai de uma rigidez de estruturalidade preponderante sobre a ação individual, e aí não se inclinava a uma filosofia individualista
que delegasse exclusivamente ao indivíduo o monopólio da ação. Há uma dinâmica entre estrutura social objetiva e o agente social, que tem percurso de ações individuais, baseia-se nessas condições estruturadas, porém é capaz de modificá-las. Bourdieu definiu hábitos como sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionarem como estruturas estruturantes. Então, é uma coisa que puxa a outra, né? Vamos dizer assim, eu vou ser influenciado pelo que eu vejo, pelo que as pessoas me habituam a ver e a fazer, né? Então, a estrutura está feita, isso predispõe que as pessoas que estão estruturantes, elas que estão num momento de desenvolvimento pessoal, elas se estruturem de acordo com o que já está estruturado antes, entendeu? Ou seja, o meio que já está ali vai definir o indivíduo que está em desenvolvimento. Campo, por sua vez, é um espaço comum de concorrência entre os agentes sociais que possuem interesses diferentes. Eles estão situados em lugares prefixados em função da hierarquia e desigual distribuição dos recursos, que geram diferentes posições na estrutura social. Vou explicar para vocês. O conceito de campo refere-se a todos os espaços onde se desenvolvem relações de poder. É aplicável a todos os domínios da vida social, político, econômico, literário, jurídico, científico. Cada campo configura-se por meio da distribuição desigual do poder naquele nicho de interesse. Portanto, é constituído pelas hierarquias resultantes dessa disputa em que os que possuem maior soma de capital social, né, importância social, naquele nicho alcançam as melhores posições. O campo estrutura se reproduz ou modifica-se conforme modela-se o confronto de dominantes e dominados. O polo dominante pretende manter a configuração do campo como está, portanto tem ação conservadora e ortodoxa. Já o polo dominado, que pretende mudar de posição na correlação de forças, tem comportamento reformista ou revolucionário heterodoxo, tendendo a desacreditar a legitimidade dos atuais detentores do capital social daquele momento, daquele campo. É como, vamos dizer assim, temos a presidência, temos um prefeito, digamos assim, tem o vice, tem os vereadores e tem sei lá mais o que. O prefeito vai querer continuar sendo prefeito. Os vereadores vão querer ter prestígio de prefeito. Então, o dominante, ele quer manter a configuração do campo como está. E o dominado, que vai ser mais o vereador, que é mais rebaixado nesse sentido aí, né, das decisões políticas, né, das atuações políticas, e ganha menos também, tá nesse campo. Ele não quer se manter assim para a vida toda. Aqueles que acreditam em si como melhores do que aquele prefeito. O prefeito tá sendo uma pessoa que não está agradando em certos aspectos, e aí aquela pessoa que está vendo que tem capacidade de elevar-se no nível do campo, né, no nível maior, como um prefeito, como um vice, como qualquer outra coisa maior ali naquele campo, que é o político que eu estou falando como exemplo, ele vai se articular para mudar, né, para não ficar na posição que está, que é mais baixo do que o que está mais acima, que quer manter, né? Então é isso que Bourdieu fala, mais ou menos. Esse confronto entre dominantes e dominados no campo, né, que está estruturado de uma forma que pode se modificar. Pierre Bourdieu, em Educação, fala que Bourdieu aponta que duas principais instituições socializadoras são a família e a escola. Para esse autor, as relações educativas nas sociedades capitalistas são essencialmente relações de comunicação. Significa que a compreensão do que é comunicado depende de um repertório prévio de conhecimento, o que podemos constatar, por exemplo, na apreciação de artes eruditas. A hierarquização da sociedade e a desigualdade na distribuição de recursos materiais e simbólicos fazem com que algumas famílias possuam bagagem cultural para identificar e assimilar os códigos de ensinamentos escolares e que outras não. Assim sendo, estudantes oriundos de famílias abastadas já iniciam sua trajetória escolar em condição de vantagem com relação a estudantes oriundos de famílias pobres, posto que já receberam em casa elementos que os auxiliarão a decodificar os conteúdos apresentados na escola. Tanto é que agora está se modificando isso como estão dando
acesso, graças a Deus, Senhor, aos alunos de escola pública, não todos, mas alguns estão tendo acesso a computadores, né, ganhando tablets, que é uma coisa boa, porque antes, no início de tudo, no início da internet, você não via. Eu mesmo peguei essa fase em que só quem tinha internet era quem tinha dinheiro para pagar a sua internet. Hoje a internet está muito mais acessível, você consegue num local público, por exemplo, no hospital, numa escola pública, você já vai conseguir Wi-Fi, né? Depende muito, eu não estou dizendo todos, mas é uma coisa mais acessível e não tão exclusiva de quem tem recurso financeiro, né? Então, vamos ver onde eu parei. Essa coisa da escola realmente ela era bem díspara, né? E a distribuição de materiais realmente fazia uma diferença. Havia uma bagagem cultural de casa. Eu mesmo tive uma boa bagagem cultural de casa, apesar de não ter tido a parte dos eletrônicos logo, né? Mas livros tinha bastante, então eu sempre gostei, né? Eu tinha inclinação, como tá aqui, o termo inclinação é legal, né? Eu tinha inclinação para fazer a leitura e reproduzir, escrever no caderno, gostava de copiar ali, e isso foi me ajudando a gostar da leitura. A hierarquização da sociedade, a desigualdade da distribuição. Já li essa parte. A cultura escolar para Bourdieu assimila a cultura dos grupos sociais, detentores dos 4 tipos de capitais, que são hegemônicos e dominantes sobre os demais. Esses grupos do topo da hierarquia social acumulam por gerações o conhecimento ensinado nas escolas e essas, por sua vez, legitimam a predominância cultural deles. No contexto de rígida hierarquia e desigualdade entre grupos, o tratamento igualitário no ambiente escolar acaba por incorrer em distorções e injustiças na visão de Bourdieu. Quando a escola cobra de todos a familiaridade com a alta cultura que só uns poucos possuem, sem levar em conta as diferenças da origem social e suas implicações na socialização do conhecimento, ela reforça desigualdades preexistentes. Bourdieu detectou um descompasso entre as competências culturais exigidas pela escola e as competências culturais desenvolvidas nas famílias da base da pirâmide social. Para ele, o sistema escolar furta-se ao seu papel de oferecer o acesso democrático do conhecimento a todos quando ele elege como superior uma competência cultural identificada com o pequeno grupo detentor do capital cultural necessário para praticá-lo, o que reforça as distinções entre os grupos, relegando os segmentos populares à inadequação ao estigma da incompetência. Então essa parte aí, para quem não entendeu, ele está falando sobre quem é mais inteligente do que o outro. O que está entendendo, o que está captando as ideias do professor na sala de aula e que não tem problema mental, que não tem vamos dizer assim, uma condição especial de raciocínio, né, diferente dos demais que não conseguem acompanhar de forma rápida, né, que não vem com a bagagem de casa, né, que não tem um pai e uma mãe que possa esclarecer mais horas, né, despender mais horas ali explicando para que o filho volte da escola já com um conhecimento prévio do assunto, né. Então essas pessoas eram preferidas, né. Olha só aqui, o sistema escolar furta seu papel de oferecer o acesso democrático, então não consegue oferecer democracia dentro da escola, ou seja, igualdade de conhecimento a todos, quando ele pega a parte mais competente, né, a parte mais, vamos dizer assim, inteligente, que sabe mais ali, né, que é logo identificada, né. Eu já fui professora e sei quando o aluno ele consegue ter, vamos dizer assim, acompanhar mais a aula. Isso não quer dizer que ele é mais inteligente, mas ele tem um aspecto diferente na forma de lidar com o conhecimento do que outros. Tem outras pessoas que não entendem, bulhufas às vezes, mas se você para e conversa com essa pessoa individualmente, né, que ela não está numa situação assim, né, de muita intervenção visual e auditiva, então essa pessoa consegue absorver mais conhecimento em silêncio, né, num ambiente diferente.
Então, esse pessoal mais competente culturalmente é um pequeno grupo, e esse grupo ele vai se destacar também, vai aprender mais capital cultural, né, para praticar mais, desenvolver mais, e aí vira uma bola de neve. Quem estava para trás fica mais para trás, e quem estava conseguindo acompanhar lá na frente já estava disparado, consegue disparar mais ainda no quesito de inteligência, de conhecimento, o que reforça a distinção entre grupos, né, relegando os segmentos populares à adequação ao estigma de incompetência. Então, assim, quem era o competente do início vai até o final como competente, e quem no início não estava acompanhando nada já fica com estigma, ou seja, com o rótulo, né? A gente já viu casos de bullying com pessoas que não sei esse cálculo matemático, e aí ele é taxado como incompetente, ou seja, como palavras de baixo calão, e mantém vamos dizer assim, essas ofensas, né, os colegas e o professor muitas vezes permissivo. Então tem uma complicação com relação ao estigma da incompetência, que a professora falou isso até na aula. Uma aula curta, mas deu para entender bastante coisa que ela disse. E imagine só quando o aluno ele tem um transtorno de desenvolvimento, quando ele tem um espectro autista, quando ele tem qualquer tipo de condição especial que faz com que ele seja distinto sim ali nas situações da escola, do ambiente da escola. Então essa restrição do acesso ao conhecimento, ele sempre tem um termo aqui que ele coloca mais, como é que fala? Ele coloca mais destacado, né? Essa restrição do acesso ao conhecimento não é prejudicial somente aos estudantes, representa também o desperdício de talentos. Sim, gente, desperdício de talento, porque tem pessoas que elas não demonstram ser competentes em tais áreas, mas em outras áreas elas são, né? Eu nunca me imaginei numa situação que eu estou hoje. E eu lido muito bem com a área técnica, e tem pessoas que não conseguem, né? Você vê, na área técnica tem um pouco de ansiedade, né? Não conseguem lidar com o público intocável. Eu vejo nervosismo de colegas que vão tocar no paciente, né? Em situações assim que até o paciente precisa fazer um exame e que ele vai tirar uma peça de roupa e tal. Tem pessoas que lidam muito bem, tem pessoas que não, mas isso é a parte técnica, você ser técnico, você ser prático. Tem pessoas que não conseguem lidar, como também tem aquela área chamada necrópsia, em que as pessoas precisam lidar com pessoas em condição de morte, estão em óbito, e precisa, e nem todo mundo vai lidar muito bem, mas vamos dizer assim, no geral, quando a gente junta quem sabe matemática, quem sabe português, quem sabe filosofia, a gente vai ver diferenças. A gente vai ver uma pessoa que se destaca numa coisa e a outra fica para trás porque a competência dela não é a que fulano, que é o preferido daquele professor tal, vai mostrar, vai se expressar ali, e o professor acaba dando destaque a ele, ou até os outros colegas dão destaque. É mais ou menos isso que faz com que nós, quando estudantes, saiamos prejudicados, né? E ele fala assim: restrição de acesso ao conhecimento não é prejudicial somente aos estudantes, representa também o desperdício de talento. A esse processo de exigência escolar de um conhecimento cultural anterior para receber... saí aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar, que já estava no final. Esse processo de exigência escolar de conhecimento cultural anterior para receber a transmissão de ensino, que implica a negação de outras formas de cultura que não fosse a erudita, Bourdieu denomina violência simbólica. Então, olha só o que ele vem trazer. Vamos ver se eu entendi. Se você quiser comentar, comenta. Ele fala em violência simbólica. Violência simbólica seria o caso em que uma pessoa ela tem que aprender o teorema de Pitágoras, ela tem que aprender a norma culta da língua portuguesa, mas ela não é colocada para se expressar com um poema, né? Um poema em que ela escreve errado, porque dependendo da situação, quando eu faço por exemplo, se eu chego eu faço um desenho que é todo louco,
Uma pessoa que gosta, que aprecia arte hiperrealista não vai gostar de desenho abstrato, mas quem gosta de uma arte diferente, de uma arte irreverente, uma arte autêntica, vai gostar. Mas aí eu venho com a pessoa que está exigindo uma coisa e ela só quer aquilo ali e ela não vê o talento de uma pessoa, porque aquela pessoa não está mostrando o que ela pediu, a pessoa mostra o que ela sabe fazer, o que ela consegue. E aí isso é uma violência simbólica, porque ela nega outra forma de cultura, outra forma de saber, outra forma de expressar o conhecimento. Muitas vezes o que eu sei não é o que o outro sabe, a cultura interna, a minha é diferente da cultura interna do outro. E aí aquele professor, ele quer limitar o aluno a fazer o que ele passa em sala de aula, não sabendo que fora de sala de aula, tudo quanto é conhecimento é valorizado, depende do lugar. Vocês já viram histórias em que, no final das contas, tudo depende de onde estou, se eu estou na hora certa, no local certo, na hora certa, com a pessoa certa. Isso que vai fazer a diferença. Então, violência simbólica é você dizer, olha, se você não é erudito, se você não é inteligente, se você não fala rebuscado, se você não escreve certo, se você não veio de família X, se você não tem um comportamento exemplar, se você não cala a boca na hora certa, se você não fala na hora certa, você não presta para o que eu tô querendo, para esse trabalho, entre aspas, então você está negado, você está fora do nosso contexto do correto, né? Então, violência simbólica. Vamos terminar aqui, né? Só dizendo as obras dele, que foram uma vasta obra, né? Livros mais importantes: A Distinção, o Poder Simbólico, a Dominação Masculina, Razões Práticas sobre a Teoria da Ação, A Profissão de Sociólogo. E aqui tem obras publicadas no Brasil: Campo Econômico, Contrafogos, Táticas para Enfrentar a Invasão Neoliberal, Contrafogos 2, por um Movimento Social Europeu, Convite à Sociologia Reflexiva, O Desencantamento do Mundo, A Dominação Masculina. Então, são várias outras obras. Senso Prático, Os Herdeiros dos Estudantes e a Cultura. Tem um que ele diz sobre a televisão. Tem As Regras da Arte, Razões Práticas sobre a Teoria da Ação, Profissão de Sociólogo. Então, ele tem dele mesmo, acho que Pierre Bourdieu deve ser uma autobiografia. Vamos ler aqui umas 3 frases do Pierre Bourdieu. Vamos aqui, ó. O campo artístico é lugar de revoluções parciais que alteram a estrutura do campo, sem porem em questão o campo enquanto tal e o jogo que nele se joga. Então, olha que legal que ele fala, que o campo artístico ele vem num campo, numa estrutura, altera a estrutura olha só, tava tendo uma ligação. Então, altera a estrutura do campo, mas não põe em questão o campo em si e o jogo que nele se joga, porque o artista ele consegue se adaptar às situações, ele consegue fazer das situações uma arte. Tem uma frase chamada que diz: o trabalho dos dominadores é dividir os dominados. Então, quem domina quer dividir, não quer unir. Então, olha só a maldade de quem é dominador. E também tem a parte, né, um sociólogo falando da sociedade. Nada é mais adequado que o exame para inspirar o reconhecimento dos vereditos escolares e das hierarquias sociais que eles legitimam. Então, eles vão fazer o exame para reconhecer que muitas vezes, previamente, eles já sabiam que seriam reconhecidos e que eles gostariam de reconhecer. Eles escolhem os temas, eles sabem as pessoas que vão vamos dizer assim, passarem nesses exames para inspirar reconhecimento, mas muitas vezes isso aí legitima as hierarquias sociais, ou seja, que já estava hierarquicamente esquematizado como importante na sociedade. Tem várias outras aqui, quem quiser é só pesquisar. A professora Milka de Oliveira Rezende que postou no escola.ol.com.br, tá?
Eu deixei aqui minha contribuição para vocês, porque eu também estou estudando isso aí. Espero que tenham gostado. Deixa um comentário se você também está estudando na Uniaselv, se está estudando pedagogia ou letras ou alguma coisa, filosofia, alguma coisa da área, alguma disciplina não, algum curso que é correlacionado ao que a gente está fazendo parte, tá bom? Fui. Quase 1 hora. Tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.